A gente começa falando de traficantes que sequestraram um major dos bombeiros e levaram para dentro de uma favela. Isso foi em São João de Meriti, na Baixada. Segundo a polícia, o militar estava fotografando barricadas que os traficantes colocaram perto da casa dele, no bairro São Mateus, mas ele foi descoberto e capturado. A polícia fez buscas e encontrou um corpo carbonizado na Pavuna, exatamente ali naquela região do Parque Colúmbia, mas ainda não se sabe se é ele, porque a identificação ainda não foi feita. Vamos começar essa edição, então, ao vivo, conversando com a Ana Beatriz Lourenço, que tem os detalhes desse caso. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia. Oi, Silvânia e Ana Paula, bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Rio. Exatamente, a Polícia Civil está investigando essa história, né, que realmente é absurda, chama a nossa atenção. Um major do Corpo de Bombeiros que estava fotografando barricadas ali no bairro em que ele mora e acabou sendo sequestrado por bandidos. A gente está falando do major Wagner Bonin, major do Corpo de Bombeiros, né, aqui do Rio. Ele estava fotografando barricadas ali no bairro São Mateus, onde ele mora com a família ali na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Ele foi flagrado pelos bandidos, né, por traficantes ali da região, enquanto tirava essas fotos e acabou sendo sequestrado. A gente tem também as fotos que ele tirou, ele conseguiu enviar para a polícia. O objetivo dele era justamente denunciar o avanço do tráfico de drogas ali na comunidade São Mateus. Ele estava, segundo as investigações, inconformado, né, com o avanço do tráfico ali na região e resolveu tirar essas fotos para denunciar. Ele enviou essas fotos para a polícia, mas foi sequestrado, né? Ele sumiu por volta das 4 horas da tarde de ontem. O rastreador do carro do major emitiu sinais, né, indicando que o carro estava ali na comunidade, ainda na região ali de São Mateus, Tomazinho também, que fica ao lado. Então, a Polícia Civil resolveu fazer uma operação e foi até lá. Então, os policiais usaram, inclusive, caveirões nessa operação que aconteceu ontem à noite. A gente tem um vídeo gravado por um morador que mostra a chegada de um desses caveirões lá na comunidade. A polícia estava fazendo buscas ali pelo major que estava sequestrado, né? A polícia encontrou, depois disso, um corpo carbonizado. Esse corpo foi encontrado na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, ali no Parque Colúmbia. Mas, por enquanto, ainda não há confirmação de que esse corpo carbonizado que foi encontrado ontem durante as buscas seja do major Wagner Bonin. A polícia está aguardando, né, aquele laudo cadavérico para a confirmação da identidade, né, do DNA desse corpo. Então, por enquanto, não há confirmação de que seja o corpo do major. A polícia está investigando tudo isso, mas a informação que a gente recebeu é essa, de que um corpo foi encontrado depois das buscas pelo major. Lembrando que ele é casado, pai de um filho de 2 anos de idade, e acabou sendo sequestrado aí depois de tirar essas fotos de barricadas montadas por traficantes ali no bairro São Mateus, em São João de Meriti. A gente está aqui na porta da Delegacia de Homicídios, vamos tentar apurar mais informações, mais detalhes também sobre esse caso. E é isso que a gente sabe até agora, Ana Paula e Silvana. E é uma denúncia muito grave, né, Ana Beatriz? Está aí a foto do major dos bombeiros, que foi ali, né, tirar fotos, fotografar as barricadas que foram colocadas por traficantes perto da casa dele. Olha aí as fotos. E acabou sendo levado, portanto, foi encontrado um corpo. A polícia ainda não pode afirmar que é o corpo do major, ainda vai ser feita, né, a identificação, a perícia, mas realmente é um caso muito grave que aconteceu em São João de Meriti. A gente ainda vai falar sobre isso nessa edição. Isso daqui a pouquinho. Bom Dia Rio está de volta falando do caso do major do Corpo de Bombeiros que foi sequestrado por traficantes em São João de Meriti depois de fotografar barricadas perto da casa dele, isso no bairro São Mateus. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, confirmou numa rede social que o major foi assassinado. A polícia fez buscas, encontrou um corpo carbonizado, mas a identificação ainda não foi confirmada oficialmente. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, que está acompanhando esse caso. Oi, Ana. Pois é, Silvana e Ana Paula, a gente está a madrugada toda apurando essa história. O produtor Marco Canosa também está atrás disso desde o início da madrugada. E realmente é uma situação que a gente está apurando, né? E o corpo do major, por enquanto, ainda não há uma confirmação, né, de que seja realmente o corpo do major Wagner Bonin. A gente lembra que ele foi sequestrado enquanto estava tirando fotos de barricadas no bairro São Mateus, uma comunidade que fica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele estava fotografando e, segundo as investigações, ele estaria inconformado com o avanço do tráfico de drogas ali na comunidade. Traficantes estariam instalando
estariam barricadas, né, no meio da rua, colocando barricadas. Portanto, ele estava tirando essas fotos para mandar para a polícia e foi flagrado aí por esses criminosos. Ele foi sequestrado, então, e levado para dentro da comunidade. O GPS, né, o rastreador do carro dele estava apontando que o veículo estava ali na comunidade. Portanto, ontem à noite a Polícia Civil fez uma operação com, inclusive, 2 caveirões ali na região, na comunidade, procurando por esse major, pelo Major Wagner, né? A polícia, portanto, encontrou, então, um corpo, né? O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo dentro de um veículo. Esse corpo foi encontrado na Pavuna, no Parque Colômbia. E, como eu disse, ainda não há identificação desse corpo que foi encontrado aí pelos bombeiros. A polícia está aguardando uma confirmação, um laudo, né, cadavérico, para confirmar o DNA desse corpo. Segundo ainda os bombeiros, não foi possível identificar também o carro, né, a placa do carro, nem a cor do veículo e nem identificar o sexo ou nenhuma marca do veículo e nem o sexo do corpo que foi encontrado dentro desse carro. Mas esse corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal, a gente está acompanhando tudo isso. Nosso produtor Leslie Leitão também recebeu essas imagens. A gente tem aí algumas fotos do Major Wagner Bonin e também da operação da Polícia Civil ontem na comunidade. E agora, nesse momento, o corpo está no Instituto Médico Legal. O repórter cinematográfico Josué Lu está lá no IML também, conversou com a tenente dos bombeiros Tayane Muniz, que está acompanhando essa história. Ela é assistente social da corporação e também está aguardando aí a confirmação da identificação desse corpo que foi encontrado. Lembrando que o major é casado, pai de um menino de 2 anos de idade, e como a Ana Paula comentou, o secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, comentou na internet, né, lamentou o que aconteceu com o Major Wagner. Assim que a gente tiver mais novidades sobre esse caso, a gente volta aqui no Bom Dia Rio. Ana Paula e Silvana. Obrigada, um crime covarde, tá? Então ainda não se sabe se o corpo carbonizado que foi encontrado é do Major, do Corpo de Bombeiros. Tá aí as fotos do Major, que foi fotografar barricadas colocadas pelos bandidos. Tá aí as fotos na frente da casa dele. Acabou sendo levado aí, a polícia então investigando. Ainda não foi feita a identificação nesse corpo carbonizado. Obrigada, Ana Beatriz. Qualquer nova informação, é só chamar a gente aqui no estúdio. Ainda falando desse caso, o Globocop está sobrevoando essa região, justamente a região onde morava o Major, que é o bairro São Mateus, em São João de Meriti. Isso, é para lá que a gente vai agora com o Genilson Araújo. Ana Paula e Silvana, e esse bairro ele fica à margem da Via Light, né? Uma importante via aqui na Baixada Fluminense, ligando o município de Nova Iguaçu até a zona norte do Rio, tá? E o que a gente vê aqui no bairro São Mateus, Tomazinho, né? É que a Polícia Militar, a Polícia Militar continua fazendo operações. Ainda há pouco nós vimos, além desse veículo blindado aqui em São Mateus, veículos, né, menores circulando por diversas ruas do bairro de São Mateus e Tomazinho, aqui em São João de Meriti, que é a localidade onde residia o Major Wagner Bonin, tá? E o que a gente vê é um descalabro, Silvana e Ana Paula, é impressionante como o Rio de Janeiro sofre com essa coisa de barricadas. Aqui no bairro de São Mateus, são muitas barricadas e de tudo quanto é jeito. Olha só, essas barricadas aí foram feitas em uma ladeira, né? Onde está ali, estava, agora há pouco nós vimos lá no topo o veículo blindado, mas nós vimos barricadas de tudo quanto é jeito. Olha, buracos na rua, vimos barricadas, maneiras encontradas pelos criminosos de atrapalhar o avanço dos veículos oficiais, né? Veículos policiais. Olha só, entulho, muita terra no meio da rua, entulho, muita terra, buracos, sabe, quebra-molas, tudo que pode ser usado para impedir a ação, né, das forças de segurança. São imagens que nós fizemos agora há pouco aqui em São Mateus, e o que o Major Wagner Bonin estava fazendo era isso daí, olha, retratando essa dura realidade, ele que morava aqui nessa região, a dura realidade que muitas pessoas que moram em áreas conflagradas, que moram em áreas ocupadas por criminosos, né, enfrentam no dia a dia, né, para se deslocar, para sair de sua casa, para voltar para casa. E ele estava fazendo o quê? O trabalho
de um cidadão que se indignou com isso, né? A gente continua, obviamente, aguardando informações, torcendo para que a Delegacia de Homicídios esclareça esse caso o mais rápido possível, e fica aqui a nossa solidariedade à família do Major Wagner Bonin, ao Corpo de Bombeiros, um jovem oficial condecorado, né, que encontra, né, se depara com uma situação dessa, trazendo dor e sofrimento para toda a sociedade. Silvânia e Ana Paula. Uma covardia tremenda. Obrigada, Genilson. A gente vai acompanhar, portanto, a morte aí desse major dos bombeiros, morto covardemente por traficantes ali daquela região de São João de Meriti.